Comunicação aberta e honesta é de fundamental importância para os casais, para que eles sejam financeiramente felizes e saudáveis, estáveis, inclusive. É importante que os casais trabalhem a parte das finanças juntos. Essa é uma das lições, é um dos pontos que trata Gustavo Cerbasi no seu livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Meu nome é Lúcia Machado e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse livro do Gustavo Cerbasi, muito interessante, muito fácil leitura, para os casais e não só para os casais, para você que é solteiro, solteira, você também já pode ler, tá? Por quê? Então já tem muita coisa, tem muito assunto que a gente tem que buscar e falar sobre finanças de casal. Eu sou eu fui, na verdade, né? Eu não sou, já passou, é passado. Fui uma vítima dessa falta de comunicação, né? Isso traz muito problema. A gente até pode falar em outro assunto aqui, porque eu saí de um relacionamento com muitas dívidas, fiz tudo errado, né? Muitas dívidas e foi um problema. Aliás, esse foi um dos problemas mais, assim, contundentes e hoje é o que acontece com muitos casais. Eles brigam, não sou eu que tô falando, tá, gente? Segundo pesquisas, tem várias pesquisas de instituições sérias, que falam sobre pesquisas que casais, esse problema de finança entre os casais ou a falta da comunicação entre eles, problemas relacionados à finanças fazem com que gerem muitos divórcios. Isso é ruim, isso é muito chato, é desconfortável. Eu lembro de várias situações que eu não vou falar aqui agora, até posso falar em outro momento, porque já passou por tudo isso, eu saí devendo muito, devia no cartão de crédito, eu devia nos bancos, eu devia em vários lugares, enfim, muita dívida. E por quê? Porque a outra parte né, enfim, não estava disposto a resolver essa questão como eu. Mas para você que está buscando sobre essa informação, isso não acontece, não vai acontecer com você, assim como não acontece comigo e com meu marido hoje, porque desde o casamento, desde o namoro, muito antes no noivado, na verdade, o noivado passou-se a fazer parte das nossas conversas, e vocês podem ver isso em outros vídeos que a gente falou aqui, que o dinheiro, sim, tem que ser assunto de namoro, e é importante. Se você está buscando um relacionamento que é uma coisa mais séria, é importante, sim, observar sobre dinheiro desde então, tá? Então, o livro fala sobre isso. O Gustavo Cerbasi, ele lança alguns, como vou dizer, alguns perfis, né, de pessoas, e que aí você pode se identificar. Ele fala identificar-se a si mesmo, identificar outra pessoa. Ele fala dos perfis do gastador, do poupador, do gastador. Imagina se juntar dois gastadores, né? E eles vão falir juntos, né? Porque só um gastador já é capaz de falir o casal. Então, ele traça vários perfis aqui no livro. Ele fala sempre que, além da comunicação, que é sempre importante o casal traçar as metas financeiras claras e realistas, em conjunto, parceiro, parceira, tá? Os dois juntos, para que possam incluir planos para economizar, planos para investir, planos para pagarem dívidas, ou seja, se vocês fizerem tudo juntos, vai dar certo, acreditem. Então, essa é uma das lições, muitas outras lições. O livro vale muito a pena a leitura, ele não é novo, mas é um dos... Enfim, quando eu comprei essa edição, já era best-seller, eu não sei nem que edição que tá hoje, tá? Depois disso, eu ouvi outros títulos também sobre dinheiro de casal. Na verdade, eu já sabia bastante sobre o livro, mas eu queria muito ler esse livro, né? Que acho que é o Gustavo. Eu li outros livros do Gustavo Cerbasi, aprendi muito com ele, aprendi muito com os outros livros também. Ele tem um livro que ele fala sobre enriquecimento para os filhos, ensinar os filhos a enriquecer, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, é claro, os pais, os adultos precisam já terem entendido isso, né? Então, ele fala que é muito importante a gente aprender a lidar com o dinheiro, é essencial. É essencial o casal aprender a lidar com o dinheiro, com o orçamento doméstico, né? Ele sempre fala o seguinte, Gustavo Cerbasi sempre fala
de forma inteligente, usar o dinheiro de forma inteligente, né? Usar o dinheiro de forma inteligente faz com que você evite dívidas desnecessárias, faz com que você possa investir em outras coisas importantes, em experiências com a sua família, investir em educação financeira, que é muito importante, né? Agora que eu lembrei isso agora. Eu tentei fazer um curso do Gustavo Cerbasi, eu não me lembro o ano, mas eu já conhecia o Gustavo e eu estava nesse casamento, então, que deu errado, nesse relacionamento que deu errado. E eu não consegui fazer o curso, porque não cabia no orçamento, não tinha o dinheiro suficiente, não dá. Não consegui. Muito depois, é claro, mais recente, nesse novo casamento, no meu casamento atual, eu consegui fazer muitos outros cursos, aprender muito desde então. Nós fazemos 6 anos de casado esse ano e eu tenho aprendido muito. Então, só para falar um pequeno detalhe rapidinho para vocês terem uma ideia de como é que funcionava as coisas no meu antigo relacionamento, tá? Eu pagava todas as contas e aí a outra parte nunca estava interessada. Ele nunca ficou comigo e verificou e anotou. Sabe, ver a minha anotação eu trabalhava aos sábados na época, e trabalhava sábado, domingo e tal. Então, normalmente eu fazia isso no dia da minha folga, de manhã cedo, já acordava e ia lá para as minhas anotações. Mas a outra parte nunca quis saber, né? Então, isso vai gerando várias dificuldades, vai gerando vários conflitos. Eu mudei de emprego e passei a ganhar menos da metade do salário que eu ganhava no outro trabalho. Então, a gente teria que fazer algumas mudanças naturalmente. Qualquer ser um pouco inteligente sabe que o salário caiu pela metade, você precisa fazer alguns ajustes. E essas coisas eram simplesmente desconsideradas, ignoradas. Isso vai causando um desgaste dia após dia. Então, só para vocês entenderem o nível do problema, isso vai gerando muito desgaste. Eu disse para ele, ok, você vai cuidar de uma conta, você vai cuidar da conta de luz, você vai observar o gasto, o dia da leitura, tudo. Você tá gastando muito, você tá gastando, e você vai se responsabilizar pelo pagamento dessa única conta. E era a única conta. Então, só para vocês entenderem, eu deve ter sido feito isso em torno de, não sei, talvez 2 anos e meio da relação, porque antes disso eu não fiz. Então, nesses 2 anos, provavelmente 2 anos. Nesses 2 anos, a conta de luz foi cortada. A luz de casa foi cortada 2 vezes. E uma das vezes, eu tava no meu trabalho, eu tive que pagar. E não sei se vocês sabem, para que a luz seja religada em menos de 4 horas, você paga uma taxa extra, um valor a mais. Além da conta que está vencida, ou na época eram 2 contas que estavam vencidas, que você tem que pagar tudo que está vencido. E detalhe, você não pode ter conta de luz em outro imóvel. Se você saiu daquele imóvel que você está morando no outro, vai lá e tira seu nome da luz. Porque se tiver algum problema, a distribuidora, enfim, a concessionária, você tem que pagar todas as contas que estiverem no seu nome. Todas, sejam elas da sua casa, de qualquer outro lugar. Então, isso é um problema sério. Aí você tem que pagar ainda, eu tive que pagar, além disso, eu tive que pagar a multa, porque eu ia chegar em casa, sei lá, 4 horas, 5 horas depois eu chegar em casa, não teria como tomar banho, e era inverno, enfim. E aí, a segunda vez, eu tava de férias. E aí a pessoa me ligou falando, olha, tem esse problema da luz pra resolver. Eu estava de férias, já estava, enfim, como eu vou falar isso? Já estava muito cansada dessa coisa toda acontecer e a pessoa não tá nem aí, porque, poxa, hoje a concessionária aqui em São Paulo já corta com uma luz só, mas na época não era, 2, 3, alguma coisa assim. E significa que você não tem nenhuma responsabilidade com isso, né? E aí eu falei, tô de férias, não tô nem aí. Disse pra ele, resolva. Então, resolva. Não sei o que ele fez. Resolveu. Então, às vezes, a gente quer resolver tudo, tá errado. A gente não é pra resolver tudo. Enfim, a gente tem que fazer a nossa parte. A outra, na verdade, a parte do... essas coisas de casais, elas são resolvidas em casal. Importante equilibrar as finanças
pessoais e as finanças do casal. Para você ter uma boa organização das finanças do casal, você precisa ter a sua organização, a sua própria organização financeira bonitinha. Por isso que eu disse que não é necessariamente você tá casado, casada, ter um parceiro, uma parceira. Você já pode ler esse livro sim, tem muito aprendizado para você também que ainda não sabe sobre isso, tá? Ele fala o seguinte, cada um tem a sua própria renda. Se cada um tem a sua própria renda, tem os seus próprios gastos. Porém, se vocês estão juntos, para garantir as finanças da família ou do casal, que o orçamento seja feito entre casal. Aqui em casa, nós organizamos, cada um tem o seu orçamento. E aí também a gente organiza o nosso em conjunto. Isso é muito importante, porque depois de organizado, né? Porque afinal, quando a gente disse lá no começo, tem que usar o dinheiro de forma inteligente para que a gente possa gastar de forma inteligente, investir de forma inteligente, né? Tudo fazer isso de forma inteligente para que o nosso dinheiro, aquele rico dinheirinho que a gente trabalhou muito para conseguir ele, não foi para ganhar, tá? O dinheiro não é ganhado, a gente trabalha por ele, enfim. E o nosso salário não vem assim, né, de graça. E aí para investir, para que sobre, né, para que a gente faça sobrar, na verdade, porque sobrar a gente não vai sobrar. Organizar para que a gente possa investir também em conjunto. E também é isso mesmo, investir em conjunto. Fazer planos juntos, dividir as responsabilidades, cultivar as coisas de casal junto, de família, né? Tudo isso é muito importante pro emocional do casal. Então, quando vai planejar uma viagem, né? Planejar jantar fora com a família, ou almoçar. No nosso caso, a gente costuma mais almoçar, porque tem as duas crianças que vão junto. Mas isso tudo não é assim, vamos hoje. Não, né? Precisa ser planejado, precisa ser organizado, para que tudo esteja bonitinho dentro do orçamento. Por que é importante? Ai, gente, tem um... Só para finalizar. Vizinho com barulho chato. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua atenção. Se inscreve no canal, dá um like, envia esse vídeo para algum casal que você conhece. Até o próximo vídeo.